boa noite. Boa noite. Lula pede ao Supremo mais uma semana para a mudança da candidatura. O prazo vence amanhã. O ex-presidente tenta todos os recursos para disputar a eleição. O hospital afirma que o estado de Bolsonaro continua grave e ele é mantido na UTI. Uma nova cirurgia no intestino para a retirada da bolsa externa já está prevista. Gravações aumentam as suspeitas em relação ao coronel amigo de Temer. Para a Polícia Federal, quase R$ 1,5 milhão foram entregues pelo Odebrecht. Gilberto Kassab torna-se réu em ação por improbidade administrativa. O ministro e ex-prefeito é investigado por Caixa 2 de R$ 21 milhões. A auditoria aponta irregularidades e falhas no programa Mais Médicos. Entre os principais problemas, um repasse de mais de R$ 300 milhões. E a repercussão do debate de ontem entre os presidenciáveis aqui na TV Gazeta. O evento teve parceria do Estadão, Rádio Jovem Pan e Twitter e deu um novo tom da campanha. O Jornal da Gazeta está no ar. Ontem, a TV Gazeta, em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter, promoveu um debate com 6 candidatos à presidência da República. O confronto durou mais de 2 horas. O debate foi dividido em 5 blocos. O primeiro e o terceiro foram dedicados ao confronto direto entre os candidatos. No segundo, eles responderam perguntas formuladas pelos jornalistas da Gazeta, do Estadão e da Jovem Pan. No quarto bloco, responderam perguntas feitas por usuários do Twitter. E no último, cada candidato teve direito a 1,5 minutos de considerações finais. Como não havia candidato oficial, não houve bancada destinada ao PT. E num gesto de solidariedade a Jair Bolsonaro, os candidatos solicitaram à direção do debate para anular a regra do púlpito vazio para os ausentes. A proposta foi aceita e os púlpitos foram retirados. Antes mesmo do ataque, Bolsonaro, do PSL, disse que não participaria do debate. Cabo Daciolo, do Patriota, havia confirmado presença, mas depois desistiu. Ao término do debate, cada candidato falou sobre o confronto. Esse debate não foi um debate qualquer, foi um debate para que a gente pudesse marcar uma posição de que o Brasil desunido não vai a lugar nenhum. Mais do que as propostas, é preciso os propósitos. Foi um debate qualificado, acho que as regras permitiram que a gente pudesse ser um pouco mais claro. Eu tive a oportunidade de falar da minha obsessão pela questão do emprego, pontuei a questão da saúde, pontuei a questão da educação em tempo integral. Foi muito bom, a campanha está esquentando, estamos trabalhando firme para ir para o segundo turno e no segundo turno ganhar a eleição. O Brasil não pode errar de novo. E nós temos tudo para recuperar emprego, que é o que interessa. O que nós podemos, num debate, apresentar é exatamente o que somos, como somos e que caminho queremos percorrer. Eu acho que isso foi fundamental. A Gazeta prestou um grande serviço à democracia. É muito importante deixar claras as posições. No meu caso, é uma posição de absoluta clareza, de luta contra a corrupção, de mostrar o meu passado, que é um passado de ficha limpa. Foi um debate que deu condições de mostrar as diferenças que existem entre os candidatos. Tem candidatos do lado dos privilegiados e tem candidatos que têm disposição de enfrentar privilégios. Nós colocamos claro qual é o nosso lado. A repórter Fernanda Azevedo acompanhou nos bastidores a preparação dos candidatos e dos profissionais que participaram do debate. É daquelas operações grandiosas que envolvem o trabalho de uma equipe de mais de 100 pessoas. E enquanto eles afinavam os últimos detalhes no cenário, teve muita notícia nos corredores da TV. Foram mais de 100 jornalistas credenciados, de mais de 40 veículos de comunicação brasileiros e de outros 3 países, além dos parceiros Estadão, Jovem Pan e Twitter, que também montaram estrutura de transmissão. O Jornal da Gazeta preparou uma grande cobertura para a presença de cada um dos candidatos aqui no debate. O primeiro que chegou ao prédio da Fundação Casper Libero foi Ciro Gomes, do PDT. Ciro lamentou a ausência de Jair Bolsonaro, do PSL, que está internado. E num tom descontraído, até brincou. A ausência nos permite a gente trocar umas pancadas, que era bom. O candidato do PSL também foi alvo de Henrique Meirelles, do MDB. Se você
seu vizinho pensa diferente, não deve resolver isso na facada ou na bala, como andou se propondo nesta eleição. Guilherme Boulos, do PSOL, chegou a pé, solicitou maquiagem e se encontrou com o presidente do Conselho Curador da Fundação Casper Libero, Carlos Francisco Bandeira Lins, que junto com a superintendente de programação da TV Gazeta, Marinês Rodrigues, e o diretor de jornalismo, Dácio Nitrini, cumprimentavam os candidatos. Muitos dos melhores jornalistas que eu conheço se formaram aqui. Então, estão de parabéns. Eu acho que é com pluralismo que a gente faz comunicação de verdade. É nisso que eu acredito. Dos encontros inusitados na preparação dos candidatos, Boulos, Ciro, Meirelles e Álvaro Dias do Podemos entraram juntos no banheiro. No banheiro não dá para cumprimentar, no lugar é impróprio. Alckmin do PSDB e Marina da Rede foram os últimos a chegar. Ela atendeu a imprensa antes de ir para o teatro. Não existe a decisão antecipada, isso não é um plebiscito. Alckmin ainda teve tempo de ajeitar a gravata no espelho do elevador. Eu sempre digo que debate é o ponto alto da campanha eleitoral. Menos de um minuto para o início do debate, os candidatos já estão posicionados nos púlpitos que foram determinados por sorteio. Pronto, programa no ar. Enquanto eles expõem as propostas, no Twitter, muita atenção aos tempos e à ordem de cada um. O debate também foi acessível aos surdos, com intérpretes e tradutores de Libras. O que muita gente não sabe é que esse trabalho acontece ao vivo aqui nos estúdios da TV Gazeta. São 2 tradutores que se revezam a cada bloco para passar precisamente tudo sobre o embate que acontece no teatro. A gente tem que ser afetado pelo discurso de cada candidato. Então, a gente precisa, sim, ficar eufórico, né, e estar na mesma postura do candidato. E é mesmo um trabalho de atenção. Imagine perder a dancinha de Ciro Gomes antes de entrar no ar com a repórter Carla Rodeiro. Quem quase perdeu só que o voo para Salvador, na Bahia, foi Marina Silva, que deixou o prédio às pressas, lamentando não ter um avião à disposição. Que horas que eu vou, às 10? Já. Os que tem jatinho consegue, mas a gente é difícil. Foi intenso, morno, quente, fervendo e passou rápido. Quem ganhou? Bom, o eleitor, com certeza. Particularmente importante no momento difícil pelo qual passa a vida nacional. A Fundação se sente muito honrada em receber os candidatos à presidência da República. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o cientista político Marco Aurélio Nogueira sobre as eleições e o debate realizado com os presidenciáveis aqui na TV Gazeta. Hoje, os candidatos à presidência fizeram campanha em São Paulo e em Salvador. Geraldo Alckmin, do PSDB, passou a manhã de segunda-feira na capital, onde participou de celebração do Ano Novo Judaico. No encontro com representantes do Movimento Agora, de Renovação Política, o tucano pediu ao eleitor para não considerar solidariedade a Bolsonaro na hora do voto. Para ele, são questões distintas. Uma é a solidariedade a quem foi vítima de um atentado vil e covarde. E outra é o destino do país, a escolha do presidente. Ciro Gomes, do PDT, participou de atos de campanha em Mauá, no ABC Paulista. O pedetista também comentou o ataque ao candidato do PSL. Para Ciro, o eleitor tende a se solidarizar com a vítima em casos como esse, mas o episódio não deve influenciar a intenção de votos. Ciro Gomes disse ainda que é um momento emocional compreensível e legítimo e que logo o debate vai voltar ao seu leito normal. Marina Silva, da Rede, fez campanha na Bahia. Em Salvador, ela disse que não aumentou o efetivo de segurança na campanha dela depois do ataque ao candidato. Segundo a ex-senadora, a melhor forma de se sentir seguro é não ficar incitando o ódio. Marina voltou a afirmar que o porte de arma não vai resolver o problema da segurança pública. A candidata disse que se a medida fosse permitida, o caso com o candidato poderia terminar numa tragédia. O Hospital Albert Einstein divulgou o boletim médico informando que o estado de saúde do candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL, ainda é grave e ele continua na UTI. A equipe médica informou que ele vai precisar de uma nova cirurgia de grande porte para reconstituir o trânsito de partes do intestino. A operação já estava prevista para depois que o candidato tiver alta. Segundo médicos, a cirurgia para a retirada da bolsa externa só deve ser daqui a 2 meses. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Jair Bolsonaro tornou-se personagem de um drama clínico com potencial para marcar a história. Retirado da campanha por um golpe de faca,
terá de passar por uma segunda cirurgia de grande porte. Seu estado, informa a equipe do Albert Einstein, ainda é grave. É improvável que retorne às ruas nas 4 semanas que restam de campanha. Difícil saber quais serão as suas condições clínicas no dia da eleição. Vencida a fase do susto e a etapa da solidariedade coletiva, chega-se ao estágio mais delicado, o gerenciamento das informações sobre o paciente. Nas primeiras horas, aliados de Bolsonaro insinuaram que o atentado renderia votos. Subordinaram a saúde do esfaqueado ao marketing da facada. Depois, sinalizaram que a recuperação seria rápida. Praticaram quiromancia hospitalar. Saúde de candidato à presidência é coisa tão séria quanto a saúde de presidente. Para a sorte de Bolsonaro, ainda sujeito a infecções, proibiram-se as visitas que davam à UTI a aparência de um palanque de redes sociais. Nessa hora, convém afastar do paciente os magos que tramam transformar lesões graves no intestino em tônico eleitoral. Tudo ficará melhor se a saúde de um presidenciável com potencial para chegar ao segundo turno for tratada como um assunto de interesse público, aos cuidados de médicos que se pronunciem por meio de notas oficiais rigorosamente técnicas. Boa noite. A defesa do ex-presidente Lula apresentou hoje mais um pedido ao Supremo para ampliar o prazo de substituição do candidato do PT à presidência da República. Os advogados querem que a decisão de amanhã seja adiada para o dia 17 de setembro, segunda-feira próxima. O pedido vai ser analisado pelo ministro Celso de Mello, responsável pelo caso no Supremo. A mesma solicitação já havia sido feita ao Tribunal Superior Eleitoral, mas a presidente Rosa Weber negou a prorrogação. A defesa de Lula também pediu que Celso de Mello leve ao plenário do STF um pedido para suspender de forma provisória a decisão do TSE que rejeitou sua candidatura do ex-presidente. Agora vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo. Márcio França, do PSB, deu entrevista à TV Globo. Defendeu a separação dos orçamentos dos policiais. Disse que a Polícia Civil ficaria sob responsabilidade da Secretaria da Justiça e a PM se manteria na pasta da Segurança. O candidato também reconheceu que há problema no ensino médio. Afirmou que, se for reeleito, vai valorizar o professor e investir em modernização. Paulo Scaff, do MDB, esteve em Taboão da Serra, na região metropolitana. Entre os presentes no ato de campanha, vereadores da cidade filiados ao PSDB, que se declararam independentes. O candidato agradeceu o apoio e prometeu que, se eleito, vai determinar estudos para que o metrô chegue a Taboão. João Dória, do PSDB, fez campanha na região central da cidade e no Ipiranga. No Brás, prometeu gerar empregos por meio da privatização dos serviços públicos e da desburocratização das licenças para empreendimentos. Ele voltou a afirmar que vai abrir mão do salário de governador se vencer a eleição. Luiz Marinho, do PT, esteve no ABC. Em São Caetano, no Sindicato dos Metalúrgicos, disse que, se eleito, vai investir na despoluição do Tietê e em saneamento básico. Afirmou também que a Sabesp não vai pagar dividendo aos acionistas se não houver esgoto tratado para a população. O debate dos candidatos a governador de São Paulo, em parceria com Estadão, Jovem Pan e Twitter, vai ser no domingo que vem, dia 16, a partir das 6 da tarde. Se você quiser participar, deve mandar antecipadamente as suas perguntas por texto ou vídeo no Twitter com a hashtag GazetaEstadãoJP. O debate terá a mediação da jornalista Maria Lídia Flandoli. As regras são as mesmas do debate entre os candidatos a presidente que aconteceu ontem na TV Gazeta. No primeiro e terceiro blocos, os candidatos responderão perguntas uns dos outros. No segundo bloco, respondem perguntas de jornalistas. No quarto bloco, cada um responde a perguntas encaminhadas pelo Twitter. Nesse bloco, Tássia Sena fará ao vivo o sorteio dos candidatos que responderão. E no quinto e último bloco, os candidatos fazem as considerações finais. Os jornalistas parceiros do Estadão, da Jovem Pan e Rodolfo Gamberini, da TV Gazeta, vão questionar os candidatos. Para participar, você deve mandar antecipadamente as suas perguntas por texto ou por vídeo no Twitter, usando a hashtag GazetaEstadãoJP. O debate dos candidatos a governador do estado de São Paulo será no dia 16 de setembro, no próximo domingo, a partir das 6 da tarde.
O ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD, virou réu e teve os bens bloqueados pela Justiça. Ele é acusado de improbidade administrativa. A defesa dele informou que vai recorrer. Gilberto Kassab foi acusado pelo Ministério Público de São Paulo de receber pouco mais de 21 milhões de reais via Caixa 2. Parte do dinheiro teria sido usada na campanha de Kassab para a Prefeitura de São Paulo em 2008. A ação partiu de revelações da Operação Lava Jato. Os promotores fizeram um acordo com a Odebrecht. A empresa aceitou devolver dinheiro e dar novos depoimentos sobre o caso. Com o acordo, a Odebrecht deixa de responder processo, mas vai ter que pagar multas. Os delatores da Lava Jato informaram ao Ministério Público que o dinheiro dado a Kassab era para aumentar a participação da empresa na cidade. A defesa do ministro de Ciência e Tecnologia informa que Kassab ainda não foi intimado da decisão e que causa surpresa que tenha havido a decretação de medida extremamente grave diante de notáveis inconsistências nos depoimentos apresentados. Um carcereiro foi preso por facilitar a fuga de 7 presos na zona leste de São Paulo. Segundo os relatos dos detidos, ele estava alterado porque tinha bebido. O caso aconteceu aqui na delegacia da Vila Carrão, na zona leste da capital. E pelo boletim de ocorrência, o carcereiro Anderson Maximiliano Oliveira facilitou a fuga dos detentos ao final do turno dele, pouco antes das 8 da noite do sábado. Ele entrou na carceragem armado, sozinho, sem nenhuma escolta e com todas as chaves das celas onde estavam 10 presos. A suspeita é que ele estava bêbado. Segundo o relato dos presos, o carcereiro entrou alterado, com uma garrafa de vodka na mão e ficou numa das celas até perder os sentidos. Antes, de acordo com o que contaram os detentos, ele deixou os cadeados das grades abertos, além de deixar o molho de chaves à vista dos presos, que aproveitaram a situação e fugiram pela lateral da delegacia. A porta de acesso dos funcionários para a carceragem estava trancada por dentro. Dos 10 presos, 8 fugiram. Um voltou logo depois arrependido e 2 se recusaram a sair. Anderson Oliveira foi preso pela Corregedoria da Polícia Civil, mas já está em liberdade depois de ter passado por audiência de custódia. Foi instaurado um processo disciplinar para apurar as circunstâncias do caso e que poderá resultar, ao final, na demissão desse agente. Uma mulher suspeita de ser a mandante do assassinato da policial militar Juliane Duarte dos Santos foi presa hoje. A vítima desapareceu no começo de agosto na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. A repórter Carla Rodeiro está no Departamento de Homicídios e tem as informações. Olá, Carla, boa noite. Olá, boa noite. Eliane Cristina Figueiredo, conhecida como Neguinha, seria uma das 4 pessoas que teriam torturado e matado a policial Juliane no início de agosto. Eliane, apontada como traficante de drogas, também seria a dona de um barraco onde a polícia encontrou, na época do crime, 4 armas. Eliane chegou a ser ouvida, ela prestou depoimento e foi liberada em seguida. O corpo da PM Juliane foi encontrado com um tiro na cabeça no porta-malas de um carro, 4 dias depois que a policial foi levada de um bar em Paraisópolis. Além da mulher que foi presa hoje, outros 2 suspeitos também estão presos de forma temporária. Felipe da Silva foi flagrado por câmeras de segurança no momento em que deixava a moto de Juliane em uma rua na zona oeste da capital. O outro suspeito preso é Everaldo da Silva Félix, que também seria traficante de drogas. É com vocês no estúdio. A semana começou com um aumento da umidade depois da passagem de uma frente fria em alto mar no fim de semana. Pois é, tivemos mais nebulosidade hoje, mas olha, nada de chuva. Então vamos ver detalhes de como ficou o tempo nesta terça-feira no Brasil e também no estado de São Paulo com Mariana Armentano. Aqui no Sudeste, a semana segue com o tempo mais aberto, com chuvas isoladas. Essa previsão vale apenas para o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, áreas do leste e sul de Minas e para o Espírito Santo, pegando até ali o sul da Bahia. Isso porque um sistema de alta pressão que ainda está no oceano favorece a circulação dos ventos úmidos para toda a faixa próxima do litoral do sul e do sudeste. Em toda essa área, em amarelo, tempo firme e seco nesta terça-feira.
Vamos ver as temperaturas? No sul ainda não esquenta muito não, viu? Em Porto Alegre, os termômetros vão ficar entre 15 e 19 graus, com muita nebulosidade amanhã. Em Curitiba, entre 12 e 17 graus, com chuviscos. Já no Rio, a previsão é de chuva a qualquer hora, mas de forma pontual, máxima de 26 por lá. E a capital mais quente é Cuiabá, com calorão na casa dos 40 graus amanhã à tarde. Para São Paulo, o sol predomina e faz bastante calor pelo interior. Já aqui na faixa leste, o que inclui a capital, o sol aparece entre variação de nuvens e a temperatura fica amena. Só no litoral norte paulista que pode haver uma chuvinha fraca e passageira. E olha o calorão em algumas cidades. Araçatuba vai ter máxima amanhã de 36 graus, Votuporanga 37. Em Ribeirão Preto, os termômetros chegam à marca dos 34 graus, em Barretos dos 35 e no litoral faz só 21 graus em Santos e 22 em Caraguatatuba, por conta dos ventos marítimos e da nebulosidade. Para a capital, só teremos chuvas mais a partir do meio da semana. Nessa madrugada de terça-feira, mínima de 14 e máxima à tarde de 25 graus. Na quarta, esfria um pouquinho, máxima de 22. E na quinta, voltam as chances de chuva, mas a máxima sobe para os 27 graus à tarde. Morreu ontem no Rio o jurista, sociólogo e escritor Hélio Jaguaribe, da Academia Brasileira de Letras. Jaguaribe publicou obras importantes sobre a realidade socioeconômica brasileira. Ele foi um dos fundadores do PSDB e passou pelo Ministério da Ciência e Tecnologia no governo Collor. O acadêmico, sociólogo e cientista político morreu aos 95 anos em casa, em Copacabana, de causas naturais. O jurista e escritor foi eleito o 9º ocupante da cadeira 11 da Academia Brasileira de Letras, sucedendo o economista Celso Furtado, em 2005. Foi um dos expoentes do pensamento desenvolvimentista do século XX. Formado em Direito pela PUC do Rio, dedicou sua carreira às pesquisas voltadas à sociedade brasileira, com estudos que lhe renderam diversos títulos acadêmicos e reconhecimento internacional. Jaguaribe também lecionou nas universidades de Harvard e Stanford, nos Estados Unidos. Publicou obras importantes como A Dependência Político-Econômica da América Latina e Brasil, Alternativas e Saídas, entre outras. O velório de Hélio Jaguaribe vai ser na quarta-feira, na sede da academia. Ele vai ser enterrado no mausoléu da ABL, em Botafogo. Hélio Jaguaribe deixou mulher e 5 filhos. E a seguir, a auditoria aponta irregularidades no programa Mais Médicos. Até já. Tigo 2, com rodas e liga leve, sensor e câmera de ré, volante multifuncional, central multimídia, teto solar elétrico, freios a disco nas 4 rodas, assistente de subida, controle de tração e estabilidade, câmbio automático de última geração. Faça um test drive e entenda por que a Caoa Chery é a marca que mais cresce no Brasil. A segurança com Dilma e Temer é assim. A violência cresce em vários estados. Os homicídios disparam. A segurança com Geraldo Alckmin é assim. Com o uso da tecnologia e valorização do policial, Geraldo reduziu em 70% os homicídios em São Paulo. Resultado, mais de 130 mil vidas foram salvas. Como governador, consegui grandes avanços na segurança pública. Eu sei o que precisa ser feito. No meu governo, o combate ao crime não terá trégua. Bom te ver no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, às 6 da tarde. O que faz um senador? Eu gostaria muito de ser senador por São Paulo para representar o estado de São Paulo. Primeiro pelo aspecto de nunca ter pulado nenhuma etapa na minha carreira. Eu fui vereador, deputado estadual, deputado federal. Não tem um único processo judicial contra mim. São Paulo precisa de um representante que o represente na verdade. Você se elege pelo seu partido, mas você tem que ser um senador de São Paulo, não do partido. Pesquise e compare. Agora é Copa Senador 191. Eu proponho reduzir o número de senadores, que hoje são 3 por estado, para 2. São 27 senadores a menos e milhões de reais economizados.
Isso é mais dinheiro para coisas fundamentais, como saúde, educação, segurança e emprego. A gente não precisa de mais senadores. A gente precisa de senadores melhores. E com o voto de todos os paulistas, a gente pode levar esse jeito Covas de volta para o Senado. Vem aí o 15º Troféu Mesa Redonda. Você sabe, meu jeito é diferente. Meu compromisso é não parar nada, terminar todas as obras. Vamos concluir 2 novos grandes hospitais, em Caraguatatuba, no litoral norte, e em Serrana, na região de Ribeirão Preto. Vamos entregar nesse ano mais 6 estações de metrô na capital e terminar a duplicação da rodovia dos Tamoios, uma das maiores obras do Brasil. Eu não largo nada pelo caminho. Pode confiar, aqui tem palavra. Eu sou Márcio França, o novo governador de São Paulo. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Segurança é prioridade máxima para a nossa gestão. Por isso, vamos ampliar de 5 para 22 unidades do BAEP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Uma força policial de padrão rota, e com a rota não se brinca. Bem armada, bem treinada, com viaturas novas, comunicação integrada com a Polícia Civil e as guardas municipais. Serão 17 novos BAEPs para combater o crime de forma mais rápida e eficiente. É polícia na rua e bandido na cadeia. Próximo domingo, 6 da tarde, em parceria com o Twitter, Estadão e Jovem Pan, a TV Gazeta apresenta Debate 2018 entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Votar é seu direito. Votar com consciência é seu dever. Debate 2018, próximo domingo, 6 da tarde. Oferecimento PES Sem Dor. Faça sua avaliação grátis na unidade mais próxima. O debate entre os presidenciáveis realizado pela TV Gazeta em parceria com o Estadão, Jovem Pan e Twitter teve grande repercussão nas redes sociais e na imprensa eletrônica no Brasil e no exterior. O debate ocupou as manchetes dos principais jornais do país e dos maiores portais de notícias na internet ontem e hoje. Foi dado destaque para a troca de farpas entre os 6 candidatos à presidência da República que participaram. A ausência de Jair Bolsonaro e o reiterado pedido dos candidatos para a pacificação do país estiveram entre as manchetes da imprensa. O jornal espanhol El País destacou a realização do encontro, que foi o primeiro entre os presidenciáveis depois do ataque ao candidato Jair Bolsonaro do PSL. Nas redes sociais, o debate também teve enorme repercussão. Durante mais de 10 horas, a hashtag Gazeta Estadão JP e as menções ao confronto estiveram entre os assuntos mais comentados no Brasil pelo Twitter, a rede social parceira do evento político de ontem. Foram mais de 171 mil postagens de usuários que acompanhavam a transmissão online. Mais de 1 milhão de visualizações do debate foram registradas durante as 2 horas e pouco de embate entre os candidatos que estiveram na sede da emissora na Avenida Paulista. Bastante menção falando sobre a performance dos candidatos, falando sobre a interação do bloco onde vieram perguntas pelo Twitter. Então, eu acho que está a missão cumprida, estamos muito felizes com o resultado e semana que vem tem mais de governador, então as pessoas podem continuar enviando perguntas com a hashtag Gazeta Estadão JP. Para enviar a pergunta, você tem que twittar, colocar a hashtag Gazeta Estadão JP e você pode enviar sua pergunta sobre qualquer um dos temas. O encontro entre os candidatos à presidência da República, promovido pela TV Gazeta, foi objeto de análises e discussões entre especialistas e estrategistas de campanha durante todo o dia, porque serviu para calibrar o tom da campanha a partir de agora, considerando o ato de violência contra Jair Bolsonaro na semana passada. Nesse primeiro embate, os candidatos se solidarizaram com o presidenciável do PSL, mas não o pouparam de críticas. Os portais de todo o país destacaram as críticas feitas por alguns candidatos ao presidenciável antes e depois do encontro na TV Gazeta.
Na rua, o debate entre os presidenciáveis também ganhou corpo. Pouco antes do início da transmissão pela TV Gazeta, apoiadores de Jair Bolsonaro estiveram na porta da emissora para marcar posição em apoio ao candidato do PSL, que permanece internado no Hospital Albert Einstein e não participou do encontro. Apoiadores de João Amoedo, do Partido Novo, também vieram à TV Gazeta protestar pela ausência do candidato no debate. Pela lei eleitoral, é facultado às emissoras de rádio e televisão chamar apenas os candidatos cujo partido tem a representação mínima de 5 parlamentares no Congresso Nacional. Mas o Partido Novo não cumpre a cota mínima, já que não tem bancada parlamentar. Cerca de 100 presos fugiram do presídio dito de segurança máxima de João Pessoa, na Paraíba. Um policial morreu na troca de tiros. O portão principal foi derrubado com explosivos jogados por cerca de 20 homens que se aproximaram do presídio atirando. Os homens que invadiram a penitenciária dispararam várias vezes contra as guaritas e os alojamentos durante a madrugada. Vídeos gravados por vizinhos foram postados na internet. O ataque tinha como objetivo libertar um preso acusado de explodir bancos. Até o momento, 50 detentos foram recapturados. Foram reveladas hoje gravações que ligam o coronel João Batista Lima Filho, amigo do presidente Temer, a propinas da Odebrecht. As conversas foram anexadas à investigação pela Polícia Federal, que suspeita que o dinheiro foi repassado a Temer. Os áudios contêm diálogos entre entregadores de dinheiro a serviços da empreiteira e o coronel Lima, citado por delatores como captador financeiro do presidente Temer. Na primeira conversa, por códigos, o funcionário pergunta se o coronel Lima está no lugar combinado para a entrega do dinheiro. Alô? Seu João? Ele mesmo. O pessoal está aí? O senhor já está no local? Aquela encomenda? Não, eu estou fora, nós não falamos antes, eu estou aí com os compromissos agora. Eu só vou estar lá na minha base por volta das 14h30. Como é que o senhor vê aí? Dá para passar às 14h30? Eu vou ver aqui e retorno. Em outro trecho, segundo a PF, o coronel Lima quer saber se haveria novos repasses e reclama que um dos pagamentos foi abaixo do combinado. Alô? João? Ele. Opa, aqui é o Márcio, tudo bom? Tudo bem, Márcio. Tudo bom. Eu recebi um recado aqui, eu sinceramente não estou entendendo, acho que a pessoa está se expressando mal aqui, eu não estou entendendo. Nós tivemos 3 reuniões, quarta, quinta e sexta. Fiz uma na quarta, fiz na quinta e na sexta você ia demorar, me pediu que entregasse ao Silva. Isso. Então as 3 reuniões foram concretizadas. Tudo bem. Tem alguma previsão para mais alguma coisa ou não? Não, ainda não tem informação nenhuma. Tá bom, então. Tá, mas essas 3 foi tudo certinho, né? Que o pessoal está se expressando mal aqui, tá fazendo uma confusão no cacete. Tudo bem. Tá bom? Tudo bem. A última, a sexta-feira, em que foi entregue aí ao Silva, as atas, elas não foram iguais às atas anteriores, né? Ficou um pouco abaixo, né? Um pouquinho abaixo, porque o número era quebrado. Tá certo. O coronel Lima é acusado por testemunhas de ter recebido R$1 milhão em propinas. A Polícia Federal investiga se o dinheiro foi repassado ao presidente Temer. A Polícia Federal pediu pela 4ª vez ao Supremo prorrogação por mais 15 dias do inquérito que investiga se um decreto editado pelo presidente Temer beneficiou empresas que atuam no Porto de Santos. O pedido será analisado pelo relator do caso no Supremo, Luiz Roberto Barroso. O Ministério Público Federal ofereceu nova denúncia contra o ex-subsecretário de Saúde do Rio de Janeiro, César Romero, e outras 7 pessoas por fraudes em contratos. A ação é um desdobramento da Operação Fatura Exposta, que apura irregularidades no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Rio. Segundo a investigação, o esquema de corrupção, fraude a licitações, cartel, evasão de divisas e lavagem de dinheiro era comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral e pelo ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o cientista político Marco Aurélio Nogueira sobre as eleições e o debate feito ontem aqui na TV Gazeta com os presidenciáveis. Até já!
Só nesta semana tem presente pra todo mundo na Casas Bahia. É a semana do cliente. Comprou, ganhou e tem ofertas incríveis. Moto G6, 32 GB, só 89 mensais. Tem cama box com medida especial e R$1.000 de desconto por apenas 1.299. Smart TV 50 a partir de 1.899. Fogão Brastemp por 799. São várias opções de presente pra você escolher. Comprou, ganhou. Semana do cliente é na Casas Bahia. Compre na loja, no site ou no aplicativo. A saúde com Dilma e Temer é assim. Postos que não funcionam, filas, descaso. A saúde com Geraldo Alckmin é assim. Geraldo ampliou a rede Hebe Camargo de combate ao câncer. Hoje, 7 de cada 10 pacientes realizam o tratamento perto de casa, junto da família. A incompetência dos últimos governos aumentou o caos na saúde. Mas como médico, eu garanto, dá para tirar a saúde pública do Brasil da UTI. Nesta terça, a doutora Sandra Daniotti fala sobre o direito da sua família aqui no Mulheres. Vote nos candidatos a deputado que vão ajudar a acelerar São Paulo. Quero ser federal para São Bernardo continuar melhorando. Está na hora da cidade ter um federal que fale menos e trabalhe mais. Marcelo Lima, 5556. Valorização, salário, respeito aos profissionais para uma saúde pública de qualidade. Condutores de ambulância e enfermagem. Estou chegando, Alex Douglas, 5530. Lutarei pela educação integral e inclusiva, pessoas com deficiência e maior proteção da mulher na sociedade. Vote Gabriele Jordano, 5570. Vote nos deputados federais do Progressistas. Vote 11. Com o motor da emenda da fórmula 85 para a mulher, 95 para os homens, que permite a aposentadoria sem fator previdenciário, cuidado, o prazo vale até o final deste ano. Arnaldo Faria de Sá, deputado federal, 1152. Sou o Tenente Derrite, 1190. Trabalhei na Rota e no Corpo de Bombeiros. Deputado federal, Tenente Derrite, 1190. Nesta terça, no Revista, vamos falar sobre a saúde dos cabelos. Vote nos deputados estaduais do Progressistas. Vote 11. Coronel Telhada, deputado estadual 11190. Trabalhei por 33 anos na Polícia Militar e comandei a rota. Continuarei trabalhando forte pela segurança de São Paulo e pela valorização do nosso funcionalismo. Coronel Telhada, deputado estadual 11190. Olá, sou o professor Kenny, agora candidato a deputado estadual por São Paulo. Um jeito diferente de fazer política. Professor Kenny, 11.000. Nesta terça, se apaixone pela receita de torta búlgara aqui no Revista. A saúde com Dilma e Temer é assim. Postos que não funcionam, filas, descaso. A saúde com Geraldo Alckmin é assim. Geraldo ampliou a rede Hebe Camargo de combate ao câncer. Hoje, 7 de cada 10 pacientes realizam o tratamento perto de casa, junto da família. A incompetência dos últimos governos aumentou o caos na saúde. Mas como médico, eu garanto, dá para tirar a saúde pública do Brasil da UTI. Uma equipe competente, sempre pronta para levar até você as últimas notícias do país. Está preso desde quarta-feira da semana. Aceitou a desistência do pedido de liberdade. A polícia já está investigando. Serão feitas por 94 agentes. Recompensa de R$50 mil. Jornal da Gazeta, edição das 10. De segunda a sexta, 10h25 da noite. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do debate entre presidenciáveis e os rumos da campanha eleitoral. Entrevista o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular de Teoria Política da Unesp. Muito obrigada por estar aqui. Bom, professor, eu vi uma afirmação sua sobre o debate promovido pela TV Gazeta, em parceria com o Estadão, a Jovem Pan e o Twitter, o debate com os presidenciáveis, em que o senhor afirma que esse debate mostrou que o fim do mundo não está chegando e que há um futuro possível pela frente. Eu gostaria de ouvi-lo sobre essa observação. Bom, boa noite, Maria Lídia, boa noite aos telespectadores. A afirmação faz parte de uma avaliação que eu fiz para o próprio jornal, o Estado de São Paulo, a respeito do debate de ontem, né? E, no fundo, a minha preocupação foi de ressaltar o fato que, assim, apesar do Bolsonaro não ter podido participar do debate
e o PT não ter ainda participado por falta de candidato, o debate conseguiu compensar essa perda dos dois candidatos, de dois candidatos importantes, com uma maior dedicação dos participantes à apresentação e à discussão de propostas, né? E como eu entendi, os candidatos mostraram que entre eles há muito mais convergências do que divergências, o que, de certa maneira, permite a gente concluir que há uma zona muito grande de entendimento aberta hoje no país para as candidaturas do centro democrático e reformista. Então é por isso que eu usei essa imagem de que o futuro, no fundo, ele está na nossa frente. Depende dos políticos e dos candidatos apresentarem as suas ideias e explorarem essa zona de entendimento que há entre eles. A rigor, nós não precisaríamos ter uma eleição presidencial com tantos candidatos propondo coisas tão parecidas. As ênfases são muito próximas. Sim. Né? Agora, o tom, né, é interessante, que foi destacado pelo senhor também, e até já chamaram esse debate de ontem da TV Gazeta de o debate da moderação. Agora, no seu entender, os candidatos ainda estão envoltos por aquela perplexidade diante do que aconteceu com Jair Bolsonaro? Aquele ato de violência, ele foi esfaqueado, essa coisa toda, eles estão dando uma trégua porque não pega bem subir o tom ou bater no próprio Bolsonaro que está hospitalizado, essa coisa toda. Isso pode ser só por agora ou de fato está sendo sinalizado aí que na campanha eleitoral vá prevalecer algo mais objetivo, apresentação de propostas e de formas como viabilizar e realizar as promessas de campanha? Bom, eu acho que a expectativa, a melhor expectativa do eleitor é com relação à segunda hipótese. Ou seja, que os candidatos perceberam, inclusive o próprio Bolsonaro, que a pacificação e o diálogo são recursos mais interessantes para o país do que o atrito e o choque, até certo ponto artificial, e seguramente em alguns casos muito agressivo, entre os candidatos, né? Quer dizer, agora, nós temos que esperar um pouco para ver como é que essa questão será processada, será assimilada pelos diferentes candidatos. A começar do próprio Bolsonaro, que no caso atual, no momento atual, é uma vítima da violência política, que paradoxalmente ele mesmo estimulou ao longo dos últimos meses. Então nós temos que ver como é que o Bolsonaro vai sair do hospital, porque de repente o atentado pode ajudá-lo a perceber a sua própria fragilidade e o mau caminho que ele estaria sinalizando se continuasse com a agressividade que foi típica deles. Agora, professor, uma outra coisa. Hoje eu acompanhei toda a repercussão do debate nos diferentes jornais, principais jornais de todo o Brasil, mesmo de fora do Brasil, nos portais de notícia, nas redes sociais, tudo isso. Agora, há um destaque que eu acho intrigante, que é a percepção do que deva ser um debate, tanto pelo cidadão nas redes sociais, que comenta espontaneamente, como inclusive por jornalistas ou mesmo analistas políticos, em que fala assim, com essa característica mais moderada, ficou um debate morno, sem emoção. Eles não escreveram que ficou chato, mas era isso que eles estavam dizendo. O que é que se espera? Que debate seja um embate? Um ringue de pugilato, que os candidatos têm que se atracar ali numa luta verdadeira? Existe essa expectativa? Olha, eu acho que existe. Infelizmente, eu acho que existe. E acho que ela é uma expectativa que existe porque nos últimos anos a política brasileira foi sendo experimentada, vivida, de uma maneira muito polarizada no sentido negativo dessa expressão. Porque a política é inevitavelmente polarizada. Toda disputa política implica 2 ou 3 ou 4 lados. Não há como eliminar a polarização, mas há como você civilizar a polarização. Fazer com que a polarização caminhe no sentido democrático, no sentido do respeito, no sentido da substância
programática das posições. Conseguir conviver com o contrário. Exatamente, conseguir conviver com o contraditório. Né? E fazer disso não um elemento que trava o debate, mas um elemento que impulsiona o debate no sentido do esclarecimento. Eu acho que nós não soubemos, nos últimos anos, fazer essa passagem da polarização negativa para a polarização positiva. Né? E isso acabou por, de certa maneira, habituar muitos analistas e uma parte grande da população ou da opinião pública a verem a política nesse sentido que você mencionou, ou seja, um embate visceral entre posições. E não é só aqui, né? Nós vimos assim debate nos Estados Unidos do Trump com a Hillary, por exemplo, uma truculência ali e com isso a garantia de uma audiência muito grande com torcida e tudo, né? Eu acho que isso também passa pelo nível de espetacularização que a vida adquiriu nos tempos atuais, né? Quer dizer, e o espetáculo, quanto mais violento e sanguinário, sangrento ele for, provavelmente mais atenção despertará. Agora, a política não pode ser aproximada a um filme de ação, né? Ela tem que encontrar um lugar de serenidade e moderação para poder fluir de uma maneira positiva. E isso de falar quem foi o vencedor do debate, né? Isso existe de fato? O professor apontaria no debate de ontem aqui da TV Gazeta, do Estadão, da Jovem Pan, né, e do Twitter, quem foi o vencedor? Houve um vencedor? Olha, essa pergunta a gente sempre se faz quando assiste um debate, porque, afinal de contas, nós estamos há 3 ou 4 semanas das eleições e está todo mundo querendo saber quem é que está ganhando mais espaço. Ontem, o que deu para perceber, eu percebi, foram 2 coisas. Quer dizer, por um lado, você teve candidaturas, quase todos os candidatos mantiveram o mesmo perfil, o mesmo estilo de discussão e de campanha. Porém, eu notei 2 coisas que me chamaram muita atenção. Por um lado, o candidato do PSDB, o Geraldo Alckmin, ele se manteve ainda excessivamente preso à experiência dele em São Paulo, né? Que é uma coisa que lhe dá segurança, mas ao mesmo tempo o afasta do conjunto do país. E o Ciro Gomes, pelo seu lado, saiu do Ceará. Ele falou de uma maneira mais ampla, né? Como se ele estivesse percebendo que a posição excessivamente cearense dele estivesse a prejudicá-lo na exposição. Né? Então, eu acho que essas candidaturas ganharam um certo destaque no debate por essas coisas. Bom, professor, eu vou encerrar nossa entrevista. Eu estou sendo avisada que nós temos resultado de pesquisas. Agradeço muito sua presença no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Boa noite a todos. Com você, Gamberini. O Ibope acaba de divulgar pesquisa de intenção de voto para o governo de São Paulo. Segundo o levantamento, o candidato do MDB, Paulo Scaff, lidera a disputa. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. Essa é a primeira pesquisa depois do início da propaganda eleitoral obrigatória na TV. A margem de erro de 3 pontos percentuais. Vamos ver os números. Paulo Scaff, do MDB, tinha 18% no último levantamento realizado em agosto e agora lidera a disputa com 22%. João Dória, do PSDB, tinha 20% e agora 21%. Márcio França, do PSB, marcou 5% em agosto e agora aparece com 8%. Luiz Marinho, do PT, tinha 4% e agora 5%. Major Costa e Silva, do Democracia Cristã, tinha 3% e passou para 2%. Professora Lisete, do PSOL, no levantamento anterior, tinha 2%, agora aparece com 1%. Os demais candidatos ou não pontuaram ou atingiram também 1%. Branco, nulo, nenhum eram 29% em agosto e agora 24%. Não sabem, eram 15% e agora 13%. Uma pesquisa Ibope feita com eleitores paulistas, só no estado de São Paulo, indica que o deputado Jair Bolsonaro, do PSL, candidato à presidência, tem 23% das intenções de voto. Uma oscilação de 1 ponto para cima desde o dia 20 de agosto, data do último levantamento. Outros candidatos também tiveram oscilação positiva, dentro da margem de erro de 3 pontos. Geraldo Alckmin, do PSDB, foi de 15% para 18%. Ciro Gomes, do PDT, de 8% para 11%. E Fernando Haddad, do PT, de 5% para 7%. Marina Silva, da Rede, teve oscilação negativa, de 10% para 8%.
João Amoedo, do Novo, passou de 2% para 5% das intenções de voto. Henrique Meirelles, do MDB, passou de 1% para 3%. Os entrevistados dispostos a votar nulo ou em branco passaram de 20% para 15%. E o número de indecisos de 9% para 6%. A auditoria feita pela Controladoria Geral da União constatou repasses irregulares de verbas sem prestação de serviço no programa Mais Médicos, criado pelo governo federal na gestão Dilma Rousseff do PT. A auditoria constatou que o Ministério da Saúde repassou 316 milhões de reais para contratar médicos estrangeiros em vagas que não foram preenchidas. A Controladoria Geral da União se baseia no resultado da fiscalização em 198 municípios, com contratos firmados de setembro de 2013 a março de 2016. Quem recebeu o dinheiro foi a Organização Pan-Americana de Saúde, responsável por recrutar os profissionais cubanos. O programa foi criado em 2013 para suprir a falta de médicos na atenção básica de saúde em locais mais pobres e distantes. Critério que não teria sido atendido. Áreas consideradas prioritárias foram as menos beneficiadas, segundo a auditoria. A fiscalização foi por amostragem. Atingiu menos de 5% das mais de 4.000 cidades que receberam profissionais do programa. Nesse grupo, de cada 4 médicos, estrangeiros e brasileiros, um não cumpriu a carga horária contratada de 40 horas semanais. Outra irregularidade envolve 2 milhões de reais em pagamentos indevidos de ajuda de custo para profissionais que já estavam desligados do programa ou até mesmo que não eram do Mais Médicos. Já com relação ao atendimento, a auditoria constatou que não houve prejuízo por eventual dificuldade de comunicação entre os estrangeiros e os pacientes, como previam as entidades médicas de classe. O Ministério da Saúde afirma que pediu o ressarcimento dos valores pagos de forma indevida e que vai atender às recomendações da Controladoria até outubro, o prazo estabelecido. O programa tem hoje quase 17 mil médicos, dos quais metade, 8.500, é de cubanos. No início, os estrangeiros eram mais de 11 mil. Pelo acordo de cooperação, os cubanos cumprem missão humanitária e, por isso, o governo brasileiro envia o dinheiro ao governo de Cuba, que repassa ao médico 30% do salário de quase 12 mil reais. O Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Até amanhã. Próximo domingo, 6 da tarde, confira o debate 2018 entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo.